Jovem Pan Saúde. Olá, eu sou Lívia Zanolini e no Jovem Pan Saúde dessa semana vamos falar sobre a influência das redes sociais na automedicação e por que é importante evitar esse comportamento. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Quem está sempre online já deve ter visto vídeos e postagens de dicas sobre medicamentos e tratamentos. Recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo indicando automedicação para emagrecimento e tem até vídeos que também viralizam indicando medicações, gente, para pacientes cardíacos. O que preocupa mais é que esse tipo de conteúdo está se tornando cada vez mais comum. E incentivar a automedicação é perigoso, uma vez que o consumo indevido desses remédios pode levar a complicações e até a morte. E para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje, nos estúdios da Jovem Pan News, o Dr. Paulo Iu, que é diretor médico do Doutor Consulta. Doutor, obrigada pela participação. Obrigado, Lívia, pelo convite. E também a doutora Estael Avelar, anestesiologista e especialista em dor. Obrigada, doutora. Bem-vinda também. Obrigada, é um prazer estar aqui. E eu quero começar, gente, a entrevista com um alerta que a Folha de São Paulo trouxe recentemente numa reportagem em que um médico, não vou citar o nome desse médico, e talvez muito bem intencionado, como a gente estava conversando, soltou um vídeo nas redes sociais trazendo algumas orientações para pacientes com risco de infarto, pessoas que começam a sentir alguns sintomas de infarto, orientando essas pessoas, esses pacientes, a tomar 2 medicamentos, que é o AAS, que é o ácido acetilsalicílico, e o clopidogrel. E aí chama a atenção, mais ainda do que esses medicamentos que comumente são tidos, né, nesses casos de automedicação, que nós estamos falando, doutor Paulo, de infarto. Que o paciente, se não tomar aquela medida importante naquele momento, ir para uma emergência, procurar ajuda, pode morrer. E aí, em vez de procurar ajuda, o paciente vê, a pessoa vê uma postagem vinda de um médico, ele acaba aderindo a esses medicamentos e reduzindo o risco de sobreviver a esse infarto. É uma preocupação enorme, né? A gente fica preocupado, sim, porque na automedicação, sem uma condução médica de cada caso, é isso que você falou. A gente pode estar mascarando o real problema e estar postergando a descoberta da causa raiz, né? Então, que nem a gente estava falando, acho que o colega quis, na boa intenção, informar, mas a gente tem que tentar informar o máximo possível da melhor maneira possível e entender que não se generalizar situações é muito perigoso em saúde. Cada paciente é único e o contexto é único. Então, a prescrição é para o paciente e ela não deve ser dividida e distribuída e assim por diante. Tá? Sim. E agora, doutora Estael, existem alguns medicamentos, e a gente pode tomar como consideração para trazer esse exemplo, esse caso que eu mencionei aqui, que talvez vão mascarar os efeitos, como o doutor explicou, mas não vai fazer muita diferença, não vai resolver o problema, mas não vai atrapalhar. E existem alguns medicamentos que podem piorar a condição do paciente, né? Aí está a preocupação ainda maior. Exatamente. Por exemplo, no infarto, que a gente considera como dor torácica, nós temos os diagnósticos diferenciais. E um dos diagnósticos diferenciais seria a ruptura de um aneurisma de aorta, que é uma condição cirúrgica, não tem conversa, é uma condição cirúrgica, é um diagnóstico diferencial pela dor torácica, e o clopidogrel tomado precocemente pelo paciente que buscou essa informação, por exemplo, numa rede social, acaba piorando o desfecho dele, porque numa cirurgia aumenta a chance do risco de sangramento, que já é enorme num paciente como esse, que é muito grave, uma condição muito grave, e acaba colocando o paciente a riscos maiores que poderiam ser evitados se não houvesse a automedicação. Então, até faz algum sentido a orientação do médico, né, doutor Paulo? Mas cada caso é um caso, existe aquele paciente de risco, como a doutora Estael muito bem explicou. Então, não dá, ainda mais num caso como esse, né, de um problema cardíaco, de infarto, ver essa informação na internet, nas redes sociais e já tomar a atitude de comprar o medicamento. Esses medicamentos, no caso que a gente citou, o AAS, eu tenho certeza, não precisam de prescrição, né? Não precisa. E o outro medicamento? Vai precisar. Clopidogrel. Isso. Geralmente, o que eu me lembro, ele precisa sim.
Mas independente de precisar ou não de prescrição, né? O mais importante é buscar o aconselhamento médico para essas condições que claramente você não sabe como conduzir, né? Geralmente você vai no médico, você recebe uma prescrição e ela vai funcionar para aquela condição. Aí isso é uma automedicação numa segunda ocorrência ou numa outra ocorrência que faz sentido, né? O médico já te orientou, no caso de dor e tudo mais, é isso que você vai tomar. Numa outra ocorrência, você tem que executar dessa forma. Agora, se você generalizar, se você pegar essa verdade que é para você, passar para outro paciente, que começa a ter o risco, entendeu? Então, com prescrição ou sem prescrição, a gente tem que buscar o acompanhamento médico. Sim. Então, isso que com as redes sociais as pessoas estão começando a pegar a informação e tornando ela verdade, entendeu? E o maior risco também é quando vem uma pessoa que é formada e tem as informações corretas e está generalizando. O generalizar a saúde, que para mim, eu repito, é o maior risco. Porque cada paciente é um paciente, cada condição do paciente é única. E a gente precisa individualizar esse tratamento para cada um. Eu até questionei, doutor Stael, a respeito do fato de alguns terem a necessidade de prescrição e outros não, porque eu imagino, não tenho dados agora em relação a isso aqui, mas eu imagino que a automedicação, por razões óbvias, ela é um risco maior no caso daqueles medicamentos que não precisam de prescrição, porque é mais fácil, o acesso é muito facilitado. E aí a gente cita, por exemplo, esses medicamentos voltados ou não diretamente para o emagrecimento. O Ozempic é um exemplo. Não se pede receita do Ozempic, né? Não. Ou deveria, mas não se pede. Como é essa situação? E todo mundo consegue ter acesso muito fácil a ele? Não é necessário a receita, ele é um análogo do GLP-1. O grande ponto que o Ozempic e outras marcas, né, do mesmo medicamento, ele veio para o mercado para tratar a diabetes. Mas o efeito colateral da medicação é o que a gente chama de gastroparesia, que é a diminuição do esvaziamento gástrico, e aí o paciente fica com a sensação de saciedade por muito mais tempo e acaba perdendo peso. E não é uma medicação inócua, todas as medicações têm riscos, né? Tem efeitos colaterais daquela medicação, são medicações que ainda a gente não tem estudos muito longos. Será que essa medicação não pode ocasionar uma pancreatite? Todos os pacientes podem tomar? Será que eu tenho que acompanhar com algum exame laboratorial para ver como que está a função do fígado? Enfim, então assim, o Ozempic é um grande exemplo que acabou faltando muito no mercado para o paciente que precisa para tratar a diabetes, e por conta das pessoas usarem para o efeito adverso que ele acaba ocasionando, que é a saciedade e perda de peso. A gente viu até pessoas, atores e atrizes que usam, fazendo, né, não propaganda, mas divulgando isso que é uma na rede social. Né, doutora, no fim das contas. Infelizmente. Acaba sendo uma propaganda indireta. Uma atriz, um ator que está tomando medicamento e que emagrece porque realmente emagrece, como a gente está falando, se expõe, se mostra magrinho ou magrinha nas redes sociais porque tomou o medicamento, isso aí é uma propaganda, né? A pessoa está se mostrando e dizendo, olha, funciona. Talvez seja até melhor do que aquela propaganda que a gente vê na televisão, não tendo um personagem, alguém que você conhece, só a voz te indicando para tomar tal medicamento. Tem uma pessoa ali indicando para tomar esse medicamento. Então, é uma grande preocupação, doutor. Eu acho que a evolução do que a gente chama de autocuidado, né? A gente está tendo uma barreira agora de ter muita informação, né? O médico e os profissionais de saúde têm a função de fazer esse filtro para o paciente, né? Então, a gente tem muita responsabilidade, a gente tem que ser extremamente responsável por causa disso, né? Mas o paciente também, ele tem a sua parte nisso, né? Então, não tornar verdade aquilo que você vê em redes sociais, buscar sim um acompanhamento adequado com o médico. Tem diversas oportunidades para falar com profissionais de saúde e tudo mais, e não só ficar. As pessoas estão literalmente procurando vídeo no YouTube, Twitter. O riso é de nervoso, tá, doutor? Entendeu? Então, não tô achando graça nenhuma dessa história, mas é verdade. Né? Então, a gente precisa ter um acompanhamento com um profissional de saúde e multiprofissional. Não é só o médico que é o centro de tudo. Tem outros profissionais de saúde que também participam desse cuidado do paciente, né? Mas o paciente também tem que saber que isso é uma verdade para ele, né? E não só deixar toda a verdade para quem está cuidando dele. O autocuidado é dele. Ele precisa fazer a parte dele, sabe?
comida, alimentação, atividade física, entre outras coisas, né? As pessoas estão colocando toda a responsabilidade em medicamento e tem muitos outros fatores que são mais importantes, muitas vezes mais importantes do que medicamento, né? Até quero ouvir as suas impressões, doutora, a respeito da plataforma que o senhor está representando. Como tem relação, né, com a internet, né, com redes sociais, de alguma forma? É comum que os pacientes façam um agendamento já pautando o médico? Por exemplo, doutora, eu estou sentindo isso, a doutora está balançando a cabeça, eu quero ouvir a impressão dela também. Estou sentindo isso, aquilo, estou com sintoma disso, daquilo. Eu vi nas redes sociais que isso é bom para o meu problema. Posso tomar esse medicamento? Isso acontece com frequência? Com muita frequência, e esse é o paciente bom. Porque ele procura pelo menos, né? Pergunta se pode. Ele está preocupado, Sim. ele está buscando informação e está querendo o filtro do profissional de saúde. Ótimo. Esse é o melhor paciente, é o paciente interessado e que a gente entende que ele está engajado para melhorar, né? Então isso é extremamente comum, principalmente quando vem uma nova droga ou uma nova vitamina, sabe? Tudo que sai em redes sociais ou grandes plataformas influencia no atendimento do paciente, né? Então isso é bom. Não é ruim. O problema é quando o paciente já tomou a decisão antes de vir na consulta de, doutor, eu quero isso ou eu quero aquilo. Isso daí, isso é um pouco mais desafiador, porque na cabeça do paciente já veio com a ideia formada. Só e aí que é a receita. Exatamente. E o profissional tem que fazer, individualizar o tratamento, desmistificar diversas coisas. E essa é a função do profissional de saúde. Sim. Individualizar o cuidado e fazer aquilo que é certo. Doutora. No tratamento da dor, a gente acaba vendo muito isso, né? O paciente até brinca, você já pesquisou no Dr. Google? Eles já chegam realmente com uma receita. E, como eu falo, cada caso é um caso, o paciente tem que ser tratado e visto individualmente. Tem várias medicações que são contraindicadas para aquela condição naquele paciente. Então, sempre abordar um paciente como um todo. A medicação não é 100% do sucesso do tratamento. Demanda muito mais do paciente do que daquela única medicação que a gente está prescrevendo. Vejo isso mais no tratamento da dor, que o paciente a melhora dele vai estar com o comprometimento dele. Então, obrigatoriamente, ele tem que fazer atividade física, dieta, reabilitar, para conseguir ter uma qualidade de vida. Mas tem muitos pacientes que já chegam com receitas. Por que eu não posso usar isso? Por que você não me prescreveu isso? Já li em tal lugar, olha, eu vi um médico falando. E tem até uma brincadeira entre os médicos, que a gente fala assim, se você não se garante na rede social, você tem que fazer residência, tem que se especializar, porque se você não se garante realmente... Né? Para ver o tamanho do problema, Exato. Né? Para ver o tamanho do problema. Infelizmente. Eu estou com uns dados aqui que eu quero compartilhar com a nossa audiência e ouvi-los a respeito desses dados também, gente. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz, anualmente são registrados mais de 30 mil casos de internação por intoxicação medicamentosa, com cerca de 20 mil mortes no Brasil. Um levantamento do Instituto Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, feito em 2022, revelou que quase 90% das pessoas, 89%, se automedicam. E essa porcentagem indica que a cada 10 brasileiros, 9 tem esse hábito. A mesma pesquisa do ICTQ mostrou também que analgésicos estão no topo da lista de automedicação, com 64%, seguidos dos antigripais, com 47%, relaxantes musculares, com 35%, e ainda medicamentos para tratar sintomas como ansiedade, estresse e insônia, com pelo menos 6% da população. Esse finalzinho a gente vai falando parte por parte a respeito desses dados que eu trouxe. A preocupação que o senhor trouxe para a gente antes da gravação, né? Até medicamentos usados para transtornos mentais estão sendo compartilhados e as pessoas estão usando, numa proporção preocupante, medicamentos que talvez não seriam nunca os indicados para elas. Exatamente. Como você disse, pelos dados, os medicamentos que não precisam de prescrição são os que mais são usados na automedicação. Sim. Mas os de tratamento de ansiedade, que muitas vezes precisam de receita, algumas receitas que a gente chama de coloridas, que são mais controladas ainda, tem muitos pacientes que trocam receita, né? Então,
ele toma o medicamento, para ele faz bem e tudo mais, ele vê alguma pessoa, ou um parente, ou um familiar que parece que está numa condição similar, mas ele não tem essa certeza, né? E às vezes vai trocando, entrega o medicamento para ele, porque está sobrando. Aí temos alguns problemas, né? Sobram problemas também, né? Ele deveria estar tomando remédio para si. Problemas. E ele está transferindo esse remédio para outra pessoa, que não vai, como ele vai continuar esse tratamento, Sim. sabe? E sem saber a posologia adequada, às vezes tem hiperdose, então ele fala, não está fazendo efeito, vou tomar um pouquinho a mais. Isso é um perigo, né? Isso é um grande Eu tomo perigo. meio comprimido, mas hoje eu estou muito estressado, vou tomar um completo. Isso deve acontecer todos os dias, né, doutor? Definitivamente. Então, as pessoas têm responsabilidades. Quando você faz isso com alguém, provavelmente isso vai gerando um ciclo não virtuoso, né? Vai ser um ciclo vicioso, né? Sim. E aí a pessoa, se ela não conseguir procurar o atendimento médico, de novo, vai postergar a descoberta da causa raiz e realmente fazer o tratamento adequado para ela. Citamos logo no começo, até em destaque, né, doutora? É justamente em linha com aquilo que a senhora estava falando. Os analgésicos, pela facilidade de acesso, são a maior preocupação. Exato. E se a gente pensar, né, claro, a gente tem 2 analgésicos que são vendidos, são ótimos, são excelentes analgésicos, mas, por exemplo, o paracetamol, ele pode intoxicar e o paciente pode ter uma falência hepática aguda, né? Em doses altíssimas. Então, assim, toda medicação ele tem que ser orientado, o uso por um médico, né? E o paciente tem que seguir as orientações médicas, visto o risco de cada medicação. Tem algumas medicações que a gente nem imagina, mas o efeito colateral pode ser tão importante se o paciente já tem alguma patologia, então uma doença renal, uma doença hepática, porque as medicações elas precisam do rim, do fígado para metabolizar, para ela fazer o efeito. E aquele paciente, às vezes, que não tem, né, nenhuma patologia, indicando uma medicação para um vizinho, para um parente, sem conhecer as patologias, sem conhecer as contraindicações, isso torna-se muito complicado, com um risco ainda maior para aquela pessoa que estava querendo fazer o bem, né, e acaba podendo ser até prejudicial para a saúde daquele indivíduo. E eu acho que esse assunto nosso de hoje até esbarra, e aí é a sua área de atuação também, na questão do nível de resistência à dor do paciente. Hoje, como o acesso a analgésicos é muito fácil, eu imagino que haja um protocolo de nível de dor para prescrever determinado medicamento. E às vezes você começa a sentir uma dorzinha de cabeça, eu não vou aqui julgar a dor de ninguém, mas às vezes não o suficiente para aquele medicamento e você se automedica. Essa questão do nível de resistência à dor é uma preocupação também nesse contexto? Lívia, a gente tem que lembrar que assim, a dor é subjetiva, mas geralmente é um sinal de alerta de alguma disfunção. Então, é necessário procurar, né, um atendimento médico. O que a gente mais aborda hoje é, na verdade, o risco de vícios, né, de adição por medicamentos controlados para o controle de dor. O Brasil ainda não está, né, numa situação muito crítica, mas se a gente olhar os Estados Unidos, em que hoje morre-se mais por overdose de opioide do que em acidente de carro, de trânsito, né, e em que a gente acaba tendo em metrôs, em todos os lugares que tem kits de primeiros socorros, eles têm a medicação que faz, na verdade, faz o antagonismo, então ela bloqueia o efeito do opioide, que seriam os derivados da morfina. Sim. Né? Isso mostra a preocupação e geralmente isso vem de uma prescrição mal indicada, mal conversada com o paciente. Toda vez que a gente indica um medicamento opioide, a gente tem que conversar com o paciente o que ele está tomando, que aquilo pode ocasionar tolerância, vício, adição, né? E expor para o paciente, a gente tem data para colocar e tem data para tirar. Nos pacientes oncológicos nós somos mais permissíveis, mas no Brasil a gente ainda não está vivendo, né, essa crise do opioide como está nos Estados Unidos. Mas se tudo for caminhando, infelizmente um dia a gente terá mais mortes por overdoses, né, de medicamentos derivados do ópio do que por acidente de trânsito, por exemplo. Sim, já é uma preocupação, não como nos Estados Unidos, Sim. Aqui no Brasil, tanto é que recentemente nós fizemos uma gravação do Jovem Pan Saúde a respeito, meia hora falando a respeito dessa questão dos opioides, para
quem que eles realmente devem ser indicados. E aí o buraco é mais embaixo ainda. Aí que a automedicação é algo ainda mais alarmante nesse caso. Agora, doutor, falando sobre esses medicamentos trazerem efeitos colaterais e às vezes desnecessários, no caso da automedicação, você nem deveria estar usando aquele medicamento, ele não vai resolver o seu problema e ainda vai te trazer aqueles efeitos colaterais. Tem essa questão da dependência que a doutora levantou e citou os exemplos aí de opioides. Há outra classificação de medicamentos também que preocupam nesse sentido de dependência? Para exemplificar, pelo menos, não precisa citar todos. Os remédios para saúde mental, principalmente para ansiedade, também. Depressão. Insônia, as Dragazes. Até que o Zolpidem agora, recentemente... Falamos sobre isso também. Ele, em agosto, ele vai se tornar mais controlado. Sim. Né? Então, essas medicações são de uso mais comum hoje aqui no Brasil também. E a tendência é que ela seja ampliada, né? Porque as pessoas vão aumentando o diagnóstico também, né? Então, além da parte dos analgésicos mais potentes, tem a parte dos remédios controlados de saúde mental, que estão caminhando também, para ter essa dependência, essa troca de receita. Às vezes tem um submundo ali, que o pessoal sem receita está conseguindo remédio. Então, é uma preocupação de saúde pública mesmo. Até para orientar quem está acompanhando a gente, doutor, mais cedo o senhor deu um exemplo espetacular para a gente, de que muitas vezes, no caso desses medicamentos para transtornos mentais, a pessoa termina o tratamento, sobra o medicamento e ela acaba indicando esse medicamento para os outros. A pessoa, não o médico, acaba querendo passar esse medicamento para frente, indicando para outras pessoas. Para esses casos, para outros medicamentos que não tenham mais necessidade de serem mantidos em casa, porque muitas vezes a gente faz a farmacinha, só que tem a data de validade e não demora muito a vencer alguns medicamentos, né? E a pessoa quer desfazer desses medicamentos. O que deve ser feito com eles? Para não cair nesse erro de entregar para alguém que vai utilizá-los sem precisar e pode ter risco com isso ainda. Todas as farmácias, elas têm um repositório que elas aceitam esses remédios que já estão fora de validade ou fora de uso. Qualquer um. Então, todas as farmácias têm um galpãozinho lá que eles têm esse ciclo reverso do medicamento, né? Então, não tem desculpa para ficar em casa com um remédio antigo, fora da validade, que muitas vezes não vai ter desperdício, né? Exatamente. Para a pessoa fica aquela visão de eu tenho que manter se eu precisar, né? Então, se você precisar, você tem que voltar para continuar o seu tratamento com o seu profissional de saúde adequado, né? Então, tem essa reciclagem reversa lá com as drogarias, sim. É importante a gente continuar um pouquinho nessa parte, né, doutora? E eu trago até um exemplo pessoal. Às vezes eu compro um medicamento que foi prescrito por um médico e eu falo, esse erro aqui que o doutor citou. Eu tô com metade dos medicamentos aqui na caixinha ainda, eu vou guardar por mais um tempo. E aí, depois de um tempo, por alguma razão, eu preciso acessar aquele medicamento, ou acho que preciso acessar aquele medicamento, e eu vejo que está fora do prazo de validade. Até para trazer essa informação, agregar essa informação, o que acontece se eu tomar esse medicamento, ainda que seja o apropriado para aquele momento, mas que esteja fora do prazo de validade? Simplesmente perde a eficácia ou pode haver algum prejuízo? Geralmente os medicamentos acabam perdendo a eficácia, mas como ele desnatura as propriedades daquele composto, às vezes pode ter alguma alteração nos sais que compõem o comprimido, por exemplo, e pode até ter algum processo alérgico com aquela medicação que já está vencida. Então, o ideal é desprezar essas medicações que já estão fora do prazo da validade, ou numa farmácia, ou vários serviços de saúde, né, que são do SUS aceitam, né, doações de medicamentos. Então, para usar com os pacientes que precisam, sim, que estão internados. Mas tem riscos, sim. O ideal é que não faça mesmo o uso dessas medicações com prazo já de validade vencidos. Nesse caso, tem que descartar. Descartar. Não dá nem para levar para alguma farmácia. E aí o descarte também exige algumas questões importantes a serem observadas, né? Quais seriam, doutor? Geralmente, o que eu mais falo, e até por não ter medicação em casa quando tem criança, quando tem idoso que pode ter uma demência, Alzheimer, o ideal é que você despreze. Muitas vezes a gente pede para o paciente jogar mesmo no vaso sanitário da descarga
tirar, né, o comprimido de todo da sua embalagem, para que ninguém faça um uso, né, se achar aquilo. E os riscos também de ter uma medicação vencida dentro de casa com crianças e idosos que... Sim, importante essa orientação. A intoxicação, ela traz alguns sinais iniciais, doutor? A doutora Stael falou há pouco sobre falência de órgãos em alguns casos, essa questão da reação alérgica, mas inicialmente há alguns sinais de que, poxa, posso estar me intoxicando com medicamento e mais. Eu posso me intoxicar mesmo com um medicamento que foi prescrito pelo médico? Vou responder a última primeiro. A ordem, você que sabe. Em saúde tudo pode, né? Mas a probabilidade disso acontecer, de uma intoxicação com uma prescrição feita por um médico é infinitamente menor do que uma prescrição sem prescrição. Né? Então, começando por isso, a outra parte a toxicidade depende também do paciente, muitas vezes em relação a peso, idade, do próprio metabolismo do paciente. Então, você perceber que você está tendo uma hepatite fulminante e tudo mais é muito diferente de um para outro. Se for hepatite mesmo, geralmente o cara fica meio amarelo e tudo mais, então ele muda de cor, os olhos ficam amarelados e tudo mais, mas a toxicidade, muitas vezes você vai criando tolerância também. Então vai ficando muito difícil você fazer esse diagnóstico. E aí pode ser fulminante, então. Então, a real necessidade é não faça automedicação sem uma prescrição. A dosagem que tem na bula, às vezes, se você já passou da dosagem da bula, você claramente está num risco pleno, assim, tá? Então você está assumindo esse risco. Entendeu? Então, eu tô falando o menos pior, né? Tipo, pelo menos viu a bula, era um comprimido a cada 6 horas, é isso o máximo que eu tô tomando. Você já tem um risco porque não teve uma prescrição, mas o risco é menor. Agora, você passou dessa posologia que você vê na bula, cara, você com certeza está num risco de ter algum efeito colateral muito maior do que, sei lá, qualquer pessoa que estava tomando normalmente o medicamento. Para a gente fechar, doutora, a gente está no último minutinho do programa. Falamos sobre tudo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, por que a gente não deve se automedicar, para fechar com chave de ouro, muito menos com orientações que vêm das redes sociais, né? Gente, mais importante é a nossa vida, né? A nossa saúde, o nosso templo, nosso corpo. O ideal é que sempre busque orientação médica, que você tenha um acompanhamento do tratamento que está sendo feito. E uma pessoa que nunca te viu, de maneira alguma, ele pode prescrever algo para você sem conhecer, sem saber das suas patologias, das suas necessidades. Então, o ideal é que você passe por uma avaliação médica, isso seja prescrito. Mesmo prescrito por um médico, às vezes a gente pode ter, né, efeitos colaterais da medicação, intoxicações por metabolismo diferente de um paciente para o outro, isso acontece. Então, sempre busque orientação, um médico da sua confiança, para fazer um tratamento mais adequado possível, um segmento mais próximo do seu médico. Perfeito, doutora. Recebemos hoje aqui no Jovem Pan Saúde o doutor Paulo Iu, diretor médico do Doutor Consulta. Foi bom demais conversar com você, doutor. Bem-vindo sempre. Obrigado pelo convite novamente. Falamos também com a doutora Stael Avelar, anestesiologista e especialista em dor. Também muito bom te receber aqui, doutora. Ótima entrevista, bem-vinda sempre. Obrigada, Lívia, foi um prazer. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema, nos encaminhe um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.